podcast, de modo geral. Olá, vocês do futuro. Está começando mais um podcast de modo geral, edição 56, bloco geral, com uma outra proposta. Esse episódio, gravado na primeira semana do mês, será um episódio que se propõe a fazer um levantamento do mês anterior. Imaginamos circular em torno de 3 pontos hoje: o dia 13 de maio, o dia 29 de maio e a CPI. Para isso, convidamos e apresentamos como nosso colunista da primeira semana, colunista fixo da primeira semana do mês, o nosso querido, amado Fausto Fawcett. E também temos a participação especial da defensora de direitos humanos, poeta, ativista, Nádia Barros. E como não poderia deixar de ser, a presença iluminada de Semaia Oliveira e Mauro Damer. Sejam todas e todos bem-vindos. Fundando uma nova tradição no podcast, começamos com a crônica de Fausto Fawcett. Seja bem-vindo, caro amigo. Salve, turma. Uma palavra me vem gigantesca em letras de um neon quase metafísico sobre o Brasil e sobre as nossas cabeças e ofuscando nossos olhos. Incompetência. Você falou de maio, mas poderia ser maio de agora, 2021, poderia ser janeiro de 2021, poderia ser maio de 2020, poderia ser novembro de 2019. E aqui nós vamos tocar nesse assunto daqui a 5 segundos, claro, quando toda essa incompetência está acontecendo de uma forma tremendamente aguda, assassina, mais desvairada do que nunca. Mas o Brasil sempre foi, de certa forma, e eu gosto muito de duas definições, né? Um lugar com ilhas de excelência, cercadas por oceanos de incompetências, capitanias hereditárias ou as famosas forças do atraso. O Nelson Rodrigues gostava até de brincar: nós tivemos tanto tempo para nos tornarmos subdesenvolvidos, o que vocês querem agora? Que arrogância é essa de querer fazer do país alguma coisa grande e impressionante? E o outro, coloco da minha própria lavra: o Brasil é um abismo que nunca chega, né? Um paiol de vertigens sociais, mentais, de delícias e de atrocidades que não cessam. Por que eu estou falando isso? Porque antes mesmo do nosso cenário aí terrível, isso, de certa forma, e todo esse baixo clero mental que tomou conta do país e fez do, digamos, pseudo-presidente o seu avatar, o seu bonequinho de voodoo, ele estava presente e, ali entre 2013 e 2017, ele foi encarado como alguma coisa invisível superada. Tinha ficado na ditadura, tinha ficado não sei onde. Então, houve um vacilo geral de estar tudo dominado democraticamente, juridicamente, esquerdamente, sei lá o quê. E tivemos, a partir de 2016, todas as quedas e continuamos tendo falta, digamos, de oposição e de pensamentos que sirvam de alguma saída, alguma coisa paralela. Pelo menos essas coisas ainda estão muito frágeis. Agora, o maio e essas 3 datas, elas estão... Agora é só você dizer junho, maio, abril, 13, 14, 18 de janeiro, etc. São capítulos inexoráveis e incessantes dessa incompetência. O que ela tem na sua peculiaridade? Uma incompetência que não é apenas uma corrupção ou alguma bandidagem, né, com as quais estaríamos acostumados dentro do grande cenário dos políticos, malfeitores, etc., etc. Não, ele tem alguns pontos que devem ser tratados. É uma incompetência cercada de psiquiatria, porque é cheio de psicose, cheio de fobias, cheio de transtornos explícitos. Também é psicanalítica, porque é uma incompetência de uma turma que se comporta como adolescente ou como crianças colocadas e que receberam a chave da casa do papai e da mamãe e não sabem o que fazer e vamos fazer bagunça. Tem um aspecto, aí sim, de uma tradição canalha, obviamente, né? Vamos nos dar bem e locupletarmos-nos com
com a grana e com os cargos, e tem um lado também bem folclórico, sinistro e mórbido, como se fossem caricaturas dos Idi Amin e Dada da vida, ou de ditadores, ou de outros tiranetes, etc., né? Tiranotários, Rex, digamos assim, né? Caricatura, né? Porque são tentativas e tentativas, e temos aí, pelo menos, instituições jurídicas, políticas, mais ou menos segurando a onda. Você tem aqui no Rio de Janeiro, então, que é o, né? É o epicentro de tudo, digamos assim, edifício caindo, porque a engenharia miliciana, né? O mercado imobiliário miliciano continua. Então, eu acho que estamos vivendo o auge ou uma superposição de duas pestes, né? A peste biológica, a pandemia, mas também uma pandemia que já vem há uns 20 anos acontecendo, uma pandemia de seitas, né? Porque nós estamos revelados mais ou menos por uma história de seita com facção. E isso espalhado em vários setores da sociedade, e isso colocado, penetrando nas pessoas de várias formas. É como se a gente vivesse transtornos de personalidade apocalíptica, né? E apocalíptica no sentido de revelações, no sentido de destruições, e no sentido de um grande limbo, rumo a uma grande transcendência. Isso estava explodido nas ruas durante os 20 anos, e com a pandemia isso entrou no modo avião. Semanhar, seja bem-vinda. Salve, salve, gente. É um prazer estar aqui de volta. Salve, Paulo, salve, Mauro, salve, Fausto, salve, Nádia. Estava aqui ouvindo o Fausto dizer, e a palavra que vem muito na minha cabeça é dissimulação. Eu fico muito estarrecida com a dissimulação maldosa que a gente tem vivido nos últimos anos, porque estava numa reunião hoje de manhã com outras pessoas, pensando num projeto, e aí uma pessoa disse assim: o Bolsonaro faz tudo o que ele faz e faz piada, e ri do cabelo de um apoiador, e chama uma repórter de quadrúpede, e ri, e ri, e ri. Ele também riu anos atrás, quando ele disse que no Brasil tinha que matar mesmo, tinha que matar 30 mil pessoas no mínimo, ou quando ele disse no Congresso, alguns anos atrás, né, porque é um político bastante antigo do nosso país, que está aí sendo reeleito há muitos e muitos anos, que vai ter um controle de natalidade das mulheres pobres, e a gente sabe que as mulheres pobres brasileiras são majoritariamente negras, que estão na condição de maior miserabilidade, e que isso tem se intensificado cada vez mais. Então, quando eu vejo a maldosa dissimulação de Bolsonaro, e eu vejo até uma certa alegria em ele perceber que ele conseguiu matar mais do que 30 mil, e que ele tem feito um controle de natalidade de pessoas vivas, matando grosseiramente, violentamente, deliberadamente, corpos negros todos os dias, como a gente viu em Jacarezinho, que aconteceu logo no começo de maio, e a violência policial tem ficado cada vez mais assombrada. Eu sempre tive muito medo dos meus amigos, dos meus primos caminharem por aí, mas hoje eu tenho muito mais medo, porque é isso, um jovem sai para andar de bicicleta e sai algemado de um parque, como a gente viu acontecer também. Então, eu não sei, assim, a abolição aconteceu no Brasil há 133 anos. Eu tenho 33 anos. Minha avó viveu até os 82, 84 anos. É muito recente. Então, a dissimulação brasileira em tolerar a nossa colonização mental e corpórea é muito violenta. E me assusta muito a forma como a gente tolera esse tipo de coisa ainda hoje, e a forma como a gente ainda vive uma confusão crônica, eu diria, de falta de leitura do que está acontecendo no Brasil. Eu fico muito triste de saber que a gente ainda não dá conta de entender os enredos que a gente tem vivido de um jeito massivo, e eu sei que isso é proposital, mas é muito desesperador saber que 2022 está chegando aí, e que a gente não tem condição emocional enquanto país, não tem condição física enquanto país de pensar alternativas que sejam mais saudáveis. Eu acho que virão alternativas, e a gente está apostando nisso, eu estou apostando nisso, e já sei o caminho que vou seguir em 2022,
mas o nível de descabimento desse país é tão grande que eu nem sei se o que eu acho que é possível será possível. E é aí que mora o desespero. Eu não sei se o que eu acho que pode me aliviar e aliviar, sabe, parte da população vai ser possível. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, eu não sei se vai ter eleição, eu não sei se vão incriminar o Lula de novo, eu não sei o que vai acontecer. E eu acho que é aí que mora o desespero, mas também é aí que mora a esperança, porque é isso que faz com que a gente se mova, né, em algum lugar. Então, acho que maio foi um mês muito difícil, mas foi um mês de reação também. Eu acho que as respostas que a gente teve nas ruas no dia 29 foi muito importante. Não é à toa que as páginas do Nós Mulheres da Periferia acordou na segunda-feira toda apagada. A gente fez a cobertura dos atos e segunda-feira a nossa conta foi invadida, todos os posts foram apagados. É isso, assim, é esse o contexto que a gente tem vivido. É um contexto de cada vez mais ataque, e eu acredito e espero que de cada vez mais reação. Mas o que mais me incomoda hoje é essa dissimulação, que é essa dissimulação que faz com que a gente não entenda nada e faz com que a gente não tenha a menor ideia do que vai acontecer daqui para frente, porque a maldade é dissimulada e escancarada ao mesmo tempo. Perfeito. Mauro, meu caro amigo. Ontem eu vi a doutora, do Luana Araújo. Eu senti uma felicidade incrível por ela, assim, por mim também, né? E aquilo ficou me incomodando, né? Mas por que tanta felicidade, né, cara? O que tem nesse... E, ao mesmo tempo, ela é uma pessoa meio estranha, né? E, ao mesmo tempo, ela foi a pessoa mais racional, né? Porque usou da lógica e da dialética, assim, e da ciência de alguma forma. Assim, ela simplesmente enquadrou todo mundo. Ninguém conseguia dizer por que não podia usar cloroquina. Assim, aquela retórica do Senado completamente debilóide, caquética, que afasta qualquer possibilidade de solução e de... Eles ficam ali, Vossa Senhoria, para cá, então não consegue cercar ninguém. O cara pode chegar lá e negar tudo, a ciência, o crime, e aqueles caras se enrolam. E aí ela chegou, e ao mesmo tempo ela foi lá e ela tentou servir o governo Bolsonaro, né? Ela também, então ela era, de alguma forma, não duvidaria que ela até votou no Bolsonaro, né, cara? Então era uma pessoa muito contraditória. O Brasil está tão cagado, eu acho, numa medida, o debate público, assim, que nos falta qualquer pessoa que exerça racionalidade ou que tenha um lugar sensual que não seja essa escrotidão caipira, assim, desses que a gente vem vendo, vem assistindo todos os dias, né? Que seja uma mulher que, entendeu? Aí poderosa, inteligente, né? Aí fica todo mundo achando que é estranho, né, cara? Então é uma espécie de evidência do colapso mental que a gente vive, porque, claro, a gente está vendo assim, só aquele bando de macho, caipira, burro, dizendo que não tem que tomar cloroquina, que não sei o que. Então, eu fiquei um pouco otimista com o Brasil, assim, porque todo mundo sentiu uma espécie de alívio, assim, entendeu? E isso eu acho importante, cara, porque é algo da linguagem. Mas eu também acho que a eleição do Chile foi importante, hein? Outra coisa que eu acho que a eleição do Chile foi importante porque encerra o modelo neoliberal, entendeu? De alguma forma, a sociedade chilena encerrou o que existia de modelo neoliberal na América Latina, entendeu? Ali o balanço foi feito. O que ficou. O que fizeram uma merda lá sem tamanho desde 73, a ditadura foi escrotíssima, foi uma das mais violentas da América Latina, mas a sociedade chilena agora vai aceitar a propriedade privada, não tem nenhum risco de comunismo lá, entendeu? Eles vão mexer na saúde pública, na educação pública, na previdência e nos royalties Então, eu acho que isso aí também é tudo um conjunto, assim, que eu vejo como uma coisa positiva, assim. Acho que ontem o Bolsonaro falou para o mercado, entendeu? Ele passou a régua, ele disse, nós entregamos tudo, ele foi lá tal, e agora ele vai cuidar da sobrevivência dele, ele vai partir para o pau, ele vai fazer o que for, vai dar dinheiro, sei lá, entendeu? Mas tem um esgotamento aí eu acho que é legal, sabe, desse modelo. Duas coisas que me chamaram a atenção, que a gente pode discutir aqui também, porque fazem parte, né, dessa análise, esse debate que apareceu mais explicitamente ontem foi dessa médica defensora da cloroquina na CPI. Ela foi bastante colocada num debate que repercutiu fortemente dessa coisa dos homens não deixarem ela falar e tudo mais.
E agora você traz um outro aspecto que me chamou a atenção ontem, que as análises que eu acompanhei dos cronistas do jornalismo, dos homens, é que eles sempre falavam da sensualidade da Luana Araújo. E eu fiquei pensando assim, poxa, a gente ainda vive um tempo em que uma mulher vai numa CPI e os caras precisam falar que ela é bonita, entende? Que ela é sensual, que ela é sexy. Cara, isso me perturbou um pouco, assim, muito mais do que essa questão da musa cloroquina, daquela médica, né, que foi emparedada ali, que eu também achei agressivo. Então, veja uma complexidade desse processo todo, né, e a gente sempre acaba contaminado por leituras bem arcaicas aí, né, porque caras que eu respeito, ontem eles colocavam justamente assim, eles falavam da Luana Araújo, poxa, mas ela é muito bonita, muito não sei o quê. Cara, você precisava mesmo colocar isso? Mas, enfim, a gente pode falar isso depois. Nádia, seja bem-vinda. Estou muito feliz com a tua presença. Você que tem um trabalho de atenção, de assistência às pessoas desvalidas da nossa trágica sociedade brasileira. Obrigada, Paulo Scott. Que alegria estar aqui com vocês. Um abraço bem forte para a Semaiá, que eu admiro muito, também Fausto e Mauro. Bom, acho que o primeiro fio que eu quero puxar é essa sensação de vertigem que o Fausto tocou. Semana passada eu assisti de novo Terra em Transe, e eu acho que é um filme que nunca deixa de ser atual, né? Nesse Brasilzão. Enfim, essas forças também que a Semaiá trouxe, são forças do atraso, como o Fausto falou, mas também são forças que elas são tão múltiplas que a gente não consegue identificar, né? Então, a gente não sabe ainda que força que foi essa que soltou o Lula, a gente não sabe também qual que é a força aí progressista que vai conseguir unificar os discursos das esquerdas em 2022, se vai ter uma força dessas, né? A gente tem aí movimentos sociais, eu estava no dia 29 na rua, e a gente tem movimentos sociais que, como sempre, tem uma certa dificuldade de criar uma coalizão, um ponto ali de diálogo, porque a gente tem forças que são múltiplas, mas ao mesmo tempo elas também estão um pouco cindidas, né? A gente não consegue encontrar ali essa cola na esquerda, né? Que possa levar a gente adiante. Talvez a cola seja o Lula, mas não sei se ele vai ter essa força para ser um novo Messias, com a gente com essa imagem tão forte de um falso Messias que apareceu aí agora, né? O Bolsonaro, que a gente talvez não tenha também enxergado na eleição dele. Eu também assisti recentemente um filme Mulheres Pretas, que falava de líderes políticas maravilhosas, assim, que estavam lutando aí pelas eleições recentemente e por mais representatividade, e ao mesmo tempo me chamou a atenção que elas não percebiam a presença do Bolsonaro, a presença dessa direita tão poderosa, né, no nosso campo político, que parece que veio aí do esgoto da ditadura e conseguiu agora voltar a falar sem ter nenhuma vergonha na cara, né? Parece que a gente não precisa mais ter vergonha de ser estúpido. Enfim, essas energias aí sempre existiram, mas agora as pessoas escancararam uma série de preconceitos e que a gente realmente não dá conta de entender. E aí, bom, finalmente o Mauro trouxe aí a presença da doutora Luana ontem, e achei muito interessante o que ela falou, que parece que ela falou por todos nós, em alguma medida, de que ciência não tem lado, né? Então, a gente está aí num debate muito polarizado de ideias, mas tem algumas coisas que elas talvez não possam ser discutidas, mesmo tanto em termos de ciências como em termos de democracia, né? Será que a gente vai precisar voltar a questionar o tempo todo a nossa democracia, que já é tão frágil, e colocar em xeque essa mínima mediação aí entre direita e esquerda, entre as nossas representatividades, enfim. Então, acho que queria puxar esses fios aí de vocês. Acho que a gente vai ter um 2022 bem intenso, e maio foi talvez um primeiro sinal disso, né? Da nossa, talvez, dificuldade de enxergar essas projeções que a gente vê, por exemplo, das classes médias nas classes dominantes. A gente não consegue, como esquerda, ter uma presença de corpo físico, né? Em geral, nas periferias e com os movimentos sociais, e quem está lá é a igreja evangélica e é o bolsonarismo. Acho que a gente vai ter um longo caminho aí. E fora todos os retrocessos de direitos, né? O trabalho com direitos humanos, a gente
não para, está todo mundo exausto e com muita dificuldade de recobrar aí alguma potência para ver alternativas, né, para fazer uma luta social, para ser uma força progressista. Acho que a gente precisa ter uma certa energia que ela está sendo minada pelo tanto de mentira que a gente tem que engolir o tempo todo. Eu acho muito bacana essa sua presença nos espaços culturais, Nádia, e em algum momento, em 2019, eu percebi, fazendo um rápido inventário das pessoas com as quais eu convivi aqui em São Paulo, no meio cultural, que poucas delas eram, de fato, pessoas envolvidas, né, com projetos de transformação mesmo, e de busca desse espaço como a periferia que você falou. Tem muita conversa, muita opinião e pouca ação, então eu fico muito feliz de você estar aqui com a gente, falando sobre o mês passado e sobre o Brasil. Eu queria só dividir com vocês um artigo que eu li, um ensaio dos professores da Unirio, Guilherme Simões Reis e Sérgio Charguel. Não há nada mais democrático do que a polarização. E eles dizem que, no fundo, essa dicotomia que nós temos é uma dicotomia que pode ser um caminho, sabe, para a democracia brasileira. E que essa coisa de buscar um consenso e uma terceira via, isso não corresponde à nossa necessidade. E tem um trecho muito interessante desse ensaio que ele diz o seguinte: de Huck a Dória, de Maia a Moro, não faltou quem, mesmo até ontem, alinhado ao bolsonarismo, subitamente se transformasse em centro moderado. O discurso de populismo e polarização fornece um verniz para que bolsonaristas arrependidos, ou mesmo a direita tradicional, que segue votando a favor dos radicais projetos do governo federal no Congresso, se tornem moderados da noite para o dia. E lá no final, ele coloca uma coisa muito interessante. Ele diz: a polarização não é um problema e é preciso tomar o bacilo por seu nome verdadeiro. Fascismo não é populismo. Ainda que Hannah Arendt possa ter incorrido no equívoco da falsa equivalência, neste ponto ela foi precisa. O fascista é o pai de família, o cidadão de bem, o nosso amigo de infância tão absorvido em teoria da conspiração que perdeu o traço do real. Em suma, nós. Não é algo que acontece apenas em filme, não é um homem enorme cheio de cicatrizes ou um zumbi extraterrestre, como Hollywood adora retratar. Então, eu acho assim, sabe, tem coisas incríveis que eu já mencionei aqui no nosso podcast, como manifestações, sabe, sobre racismo e democracia, que nós encontramos no texto do Edson Lopes Cardoso, na Folha de São Paulo, sabe? Essa coisa da conciliação é uma furada no nosso país. E nesse sentido, Fausto, você acha que se nós resolvêssemos essa tragédia a partir do Rio de Janeiro, nós chegaríamos a uma solução? Como é que você avalia esse momento, meu caro? Você acha que essa dicotomia, a polarização, é uma verdade que nós temos dificuldade de encarar? Em relação ao desespero, né, e ao cinismo, né, à dissimulação, que é crassa e tem a ver justamente com o que eu estava falando do lado psiquiátrico do negócio, né? O cara ri porque ele não sente nada, ele tem a sua sociopata não vai chegar e realmente vai rir, vai ter realmente, eu quero chegar a 1,5 milhão de mortos, etc. E também ao fato do desespero, né? O desespero e a esperança. A esperança é o sentimento mais 1,99 que a gente tem, né? Você tem que ter esperança para acordar, para comer um creme cracker, para não sei o quê, e às vezes a gente coloca de forma hiperbólica para que atinjamos alguma excelência social, né? E também um outro aspecto, que é esse do Chile, não pelo lado de eliminação de neoliberalismo e tal, porque essas coisas já estão, digamos, devidamente furadas, mas os participantes da Constituinte, a maioria é de gente sem partido. Então, uma tendência mundial é gente que, isso já vem há um tempo, uns 20, 30 anos, enfim, gente com a descrença, a desilusão, o desencanto em relação às formas, né, enfim,
institucionais. Tanto é que toda hora me vem democracia e social-democracia como na marca do pênalti, né? De uma forma não violenta ou da forma escrota que a gente está vivenciando. Então, quando eu falo de seitas, quando eu falo de facções, isso está bem nesse baixo clero mental que está espalhado, que a gente tem que expor, né? Quanto ao Rio e ao artigo, eu implico um pouco aí com o artigo, porque ao mesmo tempo que tem uma pertinência, né? Conciliação, né? Pô, vivemos tempos tão terríveis em termos de confronto que você querer ser um bundão que quer conciliar, né? Não vale, não, você tem que ser mais radical, tem que ser radical, mas ao mesmo tempo você vê toda hora alguém que, não, porra, não aguento mais, eu queria ter uma conversa, temos falta de diálogo, temos não sei o quê, temos isso, temos aquilo, e ao mesmo tempo chega alguém e diz assim, pô, não, é porrada mesmo, é radicalismo, não sei o quê, porque a gente tem que estar nesse fla-flu sanguinolento mesmo. Eu acho que, às vezes, isso é acomodação, né? Às vezes eu acho, pô, que bom que tem o Bolsonaro, agora eu posso ficar com o meu discursozinho radical aqui contra isso, contra o neo, contra isso, contra aquilo outro. Entendeu? Então, às vezes, eu implico bastante com essa postura, porque, na verdade, precisaríamos realmente de uma terceira, de uma quarta, de uma quinta, mas como estamos nesta situação, é óbvio que você vai se colocar contra. Não dá para escapar. Agora, achar que isso é o ideal, então acho que tem um pouco de psicose também aí. Então, o Rio de Janeiro, né, que foi decantado, pô, aqui a favela está de frente para né, a Rocinha de frente para São Conrado, então aqui não tem cinismo, não tem... Gente, são 40 anos em que essa estrutura mafiosa foi se organizando, gente, com com beneplácitos federais, entendeu? Então agora nós não temos digamos, um Estado paralelo criminoso dentro do Estado. Não, você tem um pequeno Estado dentro de um Estado mafioso. Então acabou. Tem duas coisas que acabaram aqui. Essa história de malandragem, porque os malandros se transformaram em thrash metal, heavy metal, new metal. Então acabou aquela coisa, né? O Zé Pilintra está em farrapos, então essa malandragem de lá, de sei o quê, tchau, né? Porque esses grandes malandros, como dizia o Chico Buarque, de terno e gravata, é que realmente... Né? E toda aquela aliança, né, que reza a lenda começou a ser feita lá no final dos anos 70, de bandidos, de o que foi dar em comandos vermelhos, e depois pessoal que saiu da ditadura para se infiltrar nos meios ou sambistas, ou isso, ou aquilo, né? Esse trio, esse cérbero do Hades carioca, está aí, 40 anos depois ele tomou conta, entendeu? Então, isto pode servir para o Brasil, afinal de contas, o PCC não parou São Paulo em 2006, com toda a sua, né? Então, isto aí acabou acontecendo o quê? Está no governo, ou no desgoverno. Então, como isso vai ser resolvido? Esse é que é o ponto. Qual é o grau de paralisia, conivência, ou alienação, ou seja o que for, do chamado povo carioca, ou povo brasileiro, ou isso ou aquilo. E aguenta, não que vá, enfim, tomar atitudes revolucionárias, mas como essas coisas se superpõem, como as depressões, as psicoses, os desânimos, os desempregos e todas as incompetências acumuladas, misturada com todas as malandragens acumuladas, misturadas com todos os ressentimentos foram criar uma crosta incrível, além do mais, a nossa tradição incrível de ficar esperando justamente por messias, por salvadores da pátria, para purificar-nos, né? E isso está fora do nosso radar. Então, o Rio de Janeiro ele continua sendo esse purgatório da beleza e do caos, né? Muito mais caos, e como uma espécie de grande monstruário do que é o Brasil. O que vai acontecer não dá para saber, né? Em curto espaço de tempo. O que a gente pode ver é isso aí, é o que está... os comandos de comandos definitivamente tomaram conta. Esse confronto ele já não existe, ele não está existindo.
não está existindo. Ao mesmo tempo, para fazer uma referência, digamos, à pandemia ou da competência de novo, se houvesse um governo, uma presidência, um cérebro, uma inteligência federal, o que aconteceria em maio do ano passado, ou abril do ano passado? Pegaria-se os cientistas, os infectologistas, todos aqueles que têm intimidade com o assunto, e o que devemos fazer? Pegaria um ministério, se houvesse um Ministério da Economia, quais são as possibilidades de nós não cairmos numa quebradeira geral, quer dizer, o pequeno comerciante, aquele ali, que linha de crédito pode ser feita, o que pode acontecer, né? O que podemos... o que ser feito, temos dinheiro e devemos ter. E um terceiro elemento, centrais únicas de favelas, centrais únicas de povo ribeirinho, centrais únicas de todo um pessoal de terceiro setor, né? Para que houvesse uma grande movimentação. Olha, vamos enfrentar uma peste. Então, se houvesse isso, teríamos pelo menos um enfrentamento um pouco mais digno. Isso é incrível porque você fala isso já há uns 5 anos, não é? Sistematicamente, que nós estamos num surto psicótico. E uma coisa que me impressionou muito essa semana, Fausto, foi que nesse debate de quem será o vice do presidente Lula, eu vi uma participação do Haddad num canal desses aí, mais liberais, incrível, porque os jornalistas e o próprio Haddad, eles já trabalham, né, com essa visão do sebastianismo, né, que cola rapidamente no Lula, cara, e é incrível. Exatamente. O Haddad Lula... falando do Lula, assim, como se o Lula fosse Deus, escolhendo, sabe, a opção, e é um negócio que eu pensei assim na hora, caramba, a gente não aprendeu nada, né? E essa mídia, como ela cola onde está o poder, né? Impressionante. Mas não é só jornalistas. Mas jornalistas que estavam atirando pedra na presidente Dilma, cara, 3 anos atrás, assim, falando, não, sim, claro, é iluminado mesmo, sabe? Eu falei, cara, essa mídia não presta mesmo, é inacreditável. Semaiá, para onde vamos? Bom, o Paulo acabou de dizer, essa mídia não presta, porque, enfim, estamos mais uma vez aí colocando todas as esperanças em uma única pessoa, em uma figura que, né, não é nova. Enfim, tem vários pontos positivos, vários pontos a se pensar juntos. Mas eu fico pensando... Às vezes eu estava ouvindo o Fausto falar desse surto psicótico, mas eu fico pensando se é um surto psicótico, mas qual é o nível de estratégia da coisa, sabe? O nível de estratégia desse surto. O nível de estratégia de tudo isso. Porque a mídia elegeu o Bolsonaro. Houve uma escolha aí, né, entre direita e extrema-direita, houve uma escolha de permitir-se que um consenso ali, um deixa que eu deixo, melhor que vamos de Bolsonaro. Aí agora tá todo mundo na merda. O Lula é a melhor opção, vamos todos para o Lula agora. Mas existe, por isso que eu vou insistir nessa maldade, porque existe esse nível de estratégia aí muito bem montada, né? Porque é isso, no vai ou no rola, no desenrolar das coisas, sempre tem alguém ali que sofre menos os impactos. O problema está nas camadas de baixo, sabe? O problema está na base da pirâmide, que o bagulho fica louquíssimo. Aí é tudo para lá, tudo para cá, e é foda. E eu fico pensando nessa malandragem que eu estava ouvindo o Fausto dizer, que para mim tá muito nessa malandragem da sobrevivência, tá ligado? De tipo, existe ainda essa malandragem resistindo duramente, de tipo, mano, como é que a gente vai fazer o mínimo pra gente não morrer tanto, sabe? Como é que a gente vai fazer o mínimo para não morrer tanto? Porque nessa briga toda entre a mídia, entre a direita que tá aí a uma cota, PSDB, PMDB, entre... o PT fez ou não fez autocrítica e o caramba 4, entendeu? E dentro de toda essa discussão, existe ali e eu falei da esperança na minha primeira fala, mas que eu acho que existe aqui um outro nível, que é essa tentativa de encontrar essa malandragem da nossa sobrevivência, sabe? De tipo, a despeito de tudo que estão falando aí em cima, então, a despeito de tudo que está rolando de pensamento crítico, de intelectualidade, de para onde vamos, de como é que está a política, ainda tem um nível muito grande, que agora está escancaradíssimo, que é tipo, o que eu vou comer amanhã, sabe? E aí, como é que eu faço isso? E é por isso que fica muito difícil o país avançar. E é um nível de burrice, eu fico
eu fico estarrecida, assim, com a elite brasileira, com a classe média brasileira. É demais, né? É um nível de burrice tão absurdo, sabe? Que é estacionar um país inteiro numa colônia tão burra. Ninguém está avançando nesse país. É isso que eu fico mais puta. Ninguém está avançando nesse país. Mas tem gente morrendo muito melhor. E tem gente morrendo muito mal e antes da hora. Então, para mim, não sei se fez sentido, Não, mas total. De tudo isso, de todo esse nível, é isso, de tipo, o que a gente tem de estratégia nesse surto psicótico? Porque toda vez que eu vejo alguém fazendo merda e depois falando que tem um surto psicótico, tá ligado? Tanta gente que faz um monte de merda e fala, mas eu tive um surto psicótico, e um monte de gente que faz merda e leva tiro na cara. Essa estratégia não fecha para mim. Existe uma estratégia nacional até para a gente pensar que surto é esse que a gente está vivendo. Tem um surto aí que ele... Não, e foi ótimo que você colocou essa perspectiva, porque essa análise que o Fausto faz, ela é mais elaborada. Você possibilita que eu te pergunte, Fausto, o que você acha dessa questão bem colocada aí pela Semaia? É uma questão, como eu falei, são as forças do atraso de sempre, né? E tem uma certa coisa que você pega, qualquer chofer de táxi, ou se você pode acontecer assim, não, as forças deixaram o Lula governar, as forças tiraram o Fernando, as forças colocaram o tempo, as forças colocaram coisa. E isso, às vezes, me irrita um pouco, porque parece que a gente vive num cenário de mediunidade, alguma coisa esotérica. Então tem, né? Mediunidade, Paulo. Na verdade, o que existe é uma famosa concentração, né, de poder desde sempre. Não teve nem liberalismo, nem capitalismo direito no Brasil. São capitanias hereditárias até hoje, são facções, é um pseudo-país se você chegar e realmente colocar agora. E quando eu falo do surto psicótico, eu estou querendo justamente em função de anos e anos de séculos. Aí você pode dizer que é o capitalismo, pode dizer mas o que eu quero dizer é que as sociedades estão doentes. Elas estão doentes, é neste sentido. E aí, obviamente, né, na escala Richter, que vai de 1 a 9, quem é fudido está muito mais doente. Né? Não há como. Mas estão todos. E aí, quando o cara fala, eu tive um surto, pô, vai se fuder, meu querido. Entendeu? Aí o outro, não, puta, não tem mais a malandragem, como eu falei, essa malandragem do Zé Pneus. Mas a malandragem da sobrevivência, ela deixou de ter até algo poético. É isso que eu me refiro. Havia essa... era uma marginalidade que ainda brincava com várias... Agora não, né? É a malandragem do desespero mesmo. O que eu vou comer amanhã? Entendeu? E por quê? Porque também as coisas se tornaram quase misérias industriais. É muito mais gente. E quem? É preciso entender que esse lado psicótico, maluco, etc., ele foi muito... a estratégia, se eu tivesse que te dizer qual é, a estratégia pode se vincular à história do Brasil, que é uma história de golpes, é uma história de farsas políticas, é uma história de conluios. Ora, isso é fácil, é uma equação mole. Nós temos um elemento contemporâneo que são as redes sociais. Este é que é o ponto. Então, existem duas coisas aí que eu separo aí na coisa. Tem o lado psicótico mesmo, não é uma coisa irracional. Não, é a doença da sociedade, existe mesmo. Mas não é o cara dizendo, eu estou aqui, então eu tive um super... Não é essa coisa que um álibi psiquiátrico para o cara chegar e dizer, entendeu? Não é isso. Não é isso que eu estou me referindo. Se a gente não vê que a sociedade está doente, fica difícil. Isso estava aí já há muito tempo. A outra coisa, toda a tradição brasileira de Caco Antibes, né? Aquele personagem do Sai de Baixo lá, do Miguel Falabella, não, eu sou o louro, não sei, os equívocos da tal classe média brasileira, não é isso? O Caco Antibes, a Odete Reutemann, né? Tem essa tradição mesmo, que vai dar racismo, que vai dar isso, blá, 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 várias coisas, várias. Mas uma coisa, Fausto, que eu achei interessante nesse contraponto brilhante
feito pela Semayá e também com a sua fala, é que Semayá, o Fausto coloca uma perspectiva muito interessante, porque de alguma forma, e vem ao encontro do que você falou, está mais do que provado que, por exemplo, uma rede social como o Facebook, ela está nos manipulando num grau que a gente jamais imaginou. Mesmo nós informados e cultos e etc., a gente se entrega a esse modelo de dominação cerebral e psicótica que é praticada sistematicamente pelo Zuckerberg. Então, eu imagino que as falas de vocês se complementam. Você acha que, nessa linha que o Fausto colocou, tem uma saída, assim, fora desse espaço, que também é um espaço importante de mobilização, né, de diálogo, né, de quebra do monopólio da mídia, etc.? Cara, eu acho que essa hoje é a questão de 1 milhão. Tá todo mundo atrás de tentar sair desse rolê, tá ligado? Que eu acho que a gente vai ter que fazer um combão, sabe? A gente vai ter que saber dominar e infelizmente, nós somos escravos das redes sociais hoje. Quem trabalha com mídia, agora é vídeo, faz um monte de vídeo. Agora é story, aprende a fazer story. Agora é a puta que eu pariu do vídeo de 3 segundos. Aí você faz um vídeo, é TikTok, dá notícia engraçada, entendeu? Aí eu não tenho mais nem dados para isso. Eu não sei usar TikTok. Eu tenho 33 anos e já não sei mais comunicar com TikTok, assim. E eu não me vejo nem afim de fazer isso. Eu não sei fazer, eu não tô afim de fazer, entendeu? Vou ter que trazer alguém que saiba fazer, tem que contratar gente jovem. E isso é muito cansativo. Muito cansativo. Você tem que ficar adaptando uma notícia, uma mensagem a 3, 4, 5 meios diferentes de distribuição. Mas isso não pode sair de vista, assim, porque pensando em mídia, né, eu estava num debate ontem sobre mídia, sobre jornalismo, novas mídias e tal, e eu estava conversando com uma jornalista e ela disse a dificuldade da sustentabilidade da mídia hoje em dia, que é um calcanhar, é foda, tá difícil, né? A gente já quase não tem como pagar, como tudo a gente paga, opinião paga, artigo paga, tudo a gente paga. E aí o Lúcio, que é um outro jornalista, ele falou uma coisa que é interessante, ele falou, quando o jornalismo migrou para a internet, a gente possivelmente cometeu um erro, que foi de nunca cobrar, porque ficou tão desesperado, e aí colocamos a internet lá e colocamos tudo livre. Agora não tem mais como sobreviver. E agora tem que cobrar. E principalmente nesse governo que a gente está vivendo, como é que a gente faz para sobreviver? Bom, eu sou do Nós Mulheres da Periferia, tem vários outros veículos pequenos crescendo aí, que é a primeira vez que a gente está conseguindo completar anos de história como mídia independente, periférica e preta, conseguindo manter uma equipe e tal. Eu quero que o Nós Mulheres da Periferia faça um centenário, entendeu? Mas para a gente já nasceu sabendo que a nossa comunicação tem que ser online e offline. Então, assim, a gente vai ter que saber usar todas essas regras aí, contratar gente para mexer no TikTok, e a gente vai precisar continuar fazendo a comunicação corpo a corpo, que a gente sempre acreditou, que é ir lá, trocar ideia, fazer roda de conversa, ir em escola. Não tem outra saída. E é isso que a mobilização política periférica tem feito também. Não tem outra saída. Você tem que estar lá. Você tem que estar com as pessoas. Até porque a gente está cada vez mais segmentado. Então, a gente só lê o que a gente quer. A gente só lê o que faz sentido para a gente. A gente só lê o que tem a ver com a gente. A gente só vai ler da pessoa que a gente confia. Né? A confiabilidade do jornalismo está cada vez mais pessoalizada. Eu confio na Semayá jornalista. Eu confio... E aí, se o outro que eu não confio, eu já não gosto, eu já não confio, eu já acho que ele tá mentindo. Então, o nível tá tão elaborada a coisa, assim, que não tem outra saída. A gente precisa dominar o que tá aí, o que tá posto hoje, porque é urgência e é a regra que tem conduzido o jornalismo, tem conduzido os nossos meios de comunicação, mas não se desprender desse corpo a corpo, que eu acho que é uma coisa que é o que conecta as pessoas, de fato, a você, que é o que vai fazer com que a pessoa queira, de repente... pagar o seu veículo, entendeu? Não, realmente faz sentido para mim, conheci você agora, gosto do seu conteúdo, e esse vai ser o futuro, assim, eu acho que vai ser assim que a gente vai conseguir ir minando pouco a pouco isso que você acabou de falar, Paulo, mas não tem saída, assim, porque se você, objetivamente, para eu me esquivar das redes sociais, eu preciso ter um bom ranqueamento no Google, ou seja, meu parceiro, de um lado ou do outro, ou é o Facebook ou é o Google, tá ligado? Não tem muito como se livrar.
E aí, Fausto, eu entendo o que você disse e eu concordo. E eu nem falei para me opor, eu me falei para colocar na mesa mesmo e para fervilhar, para a gente discutir, porque eu acho que é importante, sabe? A gente trocar essa ideia e entender de onde vem essa psicose mesmo, e falar dessa, que é uma estratégia mesmo antiguíssima, né? Então, foi essa a intenção. Eu adorei aí o que você falou agora, porque você tocou em... Paulo já colocou antes. Primeiro que a gente agora não tem escapatória mesmo. Nós somos críticos e cúmplices desse processo. E ferrou, né? E ele é físico também, né? Ele é lúdico, hipnótico e cruel. Tudo junto, né? Não tem outro modo. E para quebrar é porque a gente está na pandemia, porque senão estaria quebrado, que é o presencial, quer dizer, para usar a palavra da hora. Tá ali. É isso que tem que ser feito mesmo. Eu achei legal que você falou, não, estou com 33 anos, não sei, tem que chamar alguém aqui, porque é o TikTok, não sei o quê. Você imagina eu com 64. Né? Eu lá no Jurássico, Cretáceo, eu vendo a passagem dos séculos. Né? Então, mais ainda, né, em relação, mas é isso mesmo, tem que chegar junto. Agora, quebrar não vai, porque as pessoas já estão enredadas, e tem uma coisa que a Maia falou, vai ter que pagar tudo, além da gente estar fragmentado, das personagens fragmentados, mas a impressão que dá é assim, a internet começou, vou chamar de internet, tá? Depois a gente pega as redes sociais, bota tudo junto. O Facebook, né? O Google, o Instagram, tudo. Então você chega ali, parece que no começo era como um traficante, né? Não, aqui, toma aí, toma umas 2 doses de graça para você ficar na boa. Agora não, malandro. Agora, cara, porra, mas eu quero. Não, agora tu vai pagar e vai pagar tudo. E todos estavam, há 20 anos atrás, achando que estavam entrando num grande socialismo digital. Esquecendo o óbvio, o negócio. E agora a gente não escapa e tem que inventar brechas, pequenas anarquias para furar isso aí, mas... Tem uma coisa que Nelson de Oliveira acerta muito quando ele diz que você possivelmente seja o maior escritor brasileiro vivo. Opa. Porque tem não só o aspecto dessa sua capacidade de linguagem, mas também tem essa questão visionária que você tem nos seus livros e também nas suas crônicas de palco. E é incrível, porque nós já conversamos, nós temos uma interlocução, não é, Fausto? Desde 2008, e em vários momentos você falava desse mundo que ia chegar no ponto que nós estamos. Então, é muito bom tê-lo aqui no podcast, uma vez por mês, isso vai ser muito legal. Mauro, para onde vamos? Na história, o neoliberalismo ele tem uma função, né? Ele teve uma função no Chile, né? Ele teve uma função de desconstruir um Chile e construir o outro. O Chile, o golpe militar no Chile matou Víctor Jara, Pablo Neruda e cerca de 2.000 chilenos, né, cara? Quase 3.000, que no Brasil equivaleria mais ou menos a 20.000 pessoas mortas, né? 20.000, 30.000 pessoas mortas. Né? Isso não quer dizer que o capitalismo no Brasil não seja mais violento, inclusive, entendeu? Mas é um tipo diferente de violência, né? E aí o Brasil, quando o Brasil tomou esse rumo, já na época do Fernando Collor, quando essas primeiras ideias surgiram, assim, a gente viu que aquela fraude, né, cara? A fraude do confisco da poupança, a fraude dos mercados. Algo ali fazia sentido, mas tinha uma coisa que escapava da racionalidade, né? E aí o Brasil, eu acho que nesse tempo recente teve essa aliança entre o capital, eu acho que são sempre os bancos, é o capital, cara, que define a nossa loucura, entendeu? Assim, que nos coloca, o capital que tornou os negros escravos, né? Que nos tornou os europeus colonos e tornou os brasileiros colonizados. É uma relação ao capital sempre, sabe? Ou seja, o Brasil, a duras penas, teve uma sociedade que tentou, de alguma forma, construir a sua própria identidade, né, com abolicionistas, com modernistas, com artistas, assim, ao longo do século XX, que é um pedaço bem pequeno de nossa história, assim, e se tentou construir com apoio, inclusive, de capital, né, também de dinheiro de café, dinheiro de bancos, tal, mas tentou construir esse Brasil contemporâneo, vamos dizer assim. Eu acho que o Brasil teve uma série de conquistas importantes, mas
as próprias contradições de capital é que demoliram o Brasil, que chegamos agora que prenderam o Lula, acabaram que iam acabar com o Sul, só não acabaram porque deu a pandemia, porque senão ia sair dessa sem Sul, sem porra nenhuma, entendeu? Então, é uma lógica de capital, né? Ou seja, é uma lógica de exploração que leva a criar uma ferramenta teórica ou ferramentas teóricas ou um arcabouço um pouco jurídico e um pouco filosófico, assim, né, para poder criar essa exploração, né, assim, a retirada de direitos, tal, a retirar, né. Importante porque isso se espalha, cara, na arte também. O Brasil se viu agora frente a uma loucura que essa negação da ciência, esse negacionismo, ele tem a ver com o terraplanismo, que ele tem a ver com essa desconstrução do Brasil contemporâneo, da própria ciência que o Brasil tinha, dos seus artistas, a própria... É um projeto, cara, entendeu? Acabar com... Então, assim, eu não estou nem defendendo que essas coisas, mas é que não dá nem... Tem que defender porque é o que é o Brasil, ou seja... Mas é um projeto, sabe, você tem uma série de relações e de subterfúgios assim que vão se dando na cultura que fazem parte um pouco desse projeto que ele é, no fundo, neoliberal. Assim, eu acho que, no fundo, ele é neoliberal quando ele inventa um sujeito narcisista, uma espécie de consumo narcisista político, assim. A defesa política de um consumo, sabe, de um lugar de consumo narcisista. Assim. Eu posso, a maluca lá, a Capitã Cloroquina, perguntava para ela se ela tinha se vacinado, ela disse, não, eu adquiri o corona. Ela usa o jargão da aquisição, cara, da propriedade privada, se adquiriu o Covid, por isso que eu não me vacinei. Então, é uma coisa de louco, eu acho que isso aí talvez tenha a ver, estou tentando chegar um pouco perto dessa psicose que o Fausto fala e tal, desse surto psicótico e tal, mas que eu acho que é um projeto, e aí que a Samaya também falou, um projeto, qual é a estratégia? Eu acho que a estratégia é essa de desconstruir mesmo, entendeu? A razão. É um projeto claro de desconstruir a razão para impedir que haja o diálogo, para impedir que haja dialética, entendeu? E é nesse susto que a gente toma quando tu vê um cara desconstruindo a razão e a dialética, é que ele pega teu petróleo, pega a tua... É esse susto que ele tira teus direitos, né? Então, uma ação, eu acho que, claro, acho que a Naomi Klein fala um pouco disso, quando ela fala a doutrina do choque, né? Tem um pouco... alguns escritores tentando falar disso, né? É uma loucura. Eu nasci no Chile, cara. Eu vi o neoliberalismo chegar no Chile. Quando eu vi esse Paulo Guedes, não, neoliberalismo, o modelo chileno, eu disse, esse cara é louco, velho. Esse cara não sabe o que está fazendo. Eu passei a tratar ele como louco, cara, porque eu vivi isso aí discutindo na minha família desde sempre, porque que era o Chile, que é o Brasil. O Brasil não dá, cara. É uma ingenuidade achar que tu vai ter vou vender o patrimônio, vou fechar a conta e depois o Brasil vai dar certo. O capital vai vir para cá e a mão invisível vai empurrar a gente para o paraíso. Vai tomar no cu, entendeu? É muito violento isso. É muita ignorância supor isso. A nossa geração se submeter a isso, a gente teve que aceitar esse discurso porque a imprensa fez esse papel ridículo que se vendeu, né? Então não tem debate público, né? Só tem assim, uma espécie de propaganda vagabunda, assim, de uma espécie de agro é pop, sabe? É uma coisa de... Então o Brasil se fudeu mesmo. Agora, eu acho que não tinha como segurar isso, porque isso é uma lógica de capital, não adiantava. A gente tentou, todo mundo tentou segurar essa porra. Não adianta cobrar isso aí mas não adianta, cara. Prenderam o Lula, tiraram todo mundo. Nem acho que o Lula tem um monte de erro, entendeu? Mas qualquer um abaixo dali sairia. Tiraram a Dilma, tiraram o Lula, tiraram o Zé Dirceu, tiraram todo mundo. O que a gente vai cobrar, entendeu? Então nos resta aí um pouco ir para as ruas, eu acho, assim, tá? Roubaram o Brasil, cara. Mauro, desde que você recupera Fausto e Nádia, desde o Império, aquela relação ali entre conservadores e liberais, em torno de Dom Pedro II, que mais ou menos a partir dali se monta, né, a estrutura que permanece até hoje. É isso que foi dito aqui, é tudo de aparência, né? As instituições, elas são totalmente, elas funcionam para satisfazer esses grupos que mutam e são substituídos, mas estão sempre lá conduzindo todo o resto. Nádia, você acompanhou as manifestações
no dia 29, tem alguma esperança ali? Olha, tem que ter, né? Eu acho que quando você pergunta para onde a gente vai, me parece que vai ser uma política de embate mesmo, porque não tem diálogo com o fascista, né? Até porque o fascista não quer dialogar, ele vai chegar e falar, cala a boca, comunista filha da puta, entendeu? Qualquer direito que você tentar colocar em pauta vai ser exterminado, e eles não querem diálogo e não têm nenhuma paciência. Então, assim, também a pergunta que você trouxe no início sobre a conciliação demais, uma política de coalizão como a gente teve, né, esse presidencialismo com partidos tão pulverizados e que, de certa forma, nem conseguem mais ter um diálogo com a base, não é favorável, mas, ao mesmo tempo, me preocupa que a gente, no meio desse delírio coletivo, não tenha mesmo mais um espaço para diálogo, que talvez fosse necessário para a gente construir alternativas, né? Então, enfim, a gente tem aí uma esquerda muito segmentada. Eu, particularmente, não vejo, espero que o Lula consiga ir adiante, mas não vejo muito. Eu não sei, ao mesmo tempo a gente tem essa segmentação da esquerda, que não tem essa cola que eu tinha trazido no começo, e a gente tem um cansaço imenso, que é muito perigoso, né? Porque para a gente ter uma democracia, a gente precisa de mediação o tempo inteiro. Então, a presença de uma extrema-direita, ela é prevista na democracia, assim como a extrema-esquerda, assim como um centro. Só que precisa existir ali um campo possível de diálogo racional, ainda que a política não seja só racional, ela é muito visceral também, que deixou de existir no Brasil, deixou de ser um problema a gente mentir, né, na cara das pessoas, a gente enfiar um kit de prevenção de Covid que é totalmente ineficaz. Então, assim, eu não estou particularmente esperançosa, mas, ao mesmo tempo, viver no Brasil é a gente estar o tempo inteiro, como a Semaia falou, criando estratégias, né? Acho que é essa poética aí de malandragem, de criar uma autonomia para viver no meio de algo que nunca deixou de ser um país escravista, né? Que a gente está sempre reproduzindo privilégios e, ao mesmo tempo, tentando encontrar ali uma franja de possibilidades de vida que sejam passíveis de se criar um sentido para a gente. Então, sei lá, eu acho que talvez para onde a gente vai é a gente ter uma cultura de reação na cultura, na política, que ela é também física, se arriscando. Então, é óbvio que estava todo mundo com o cu na mão para estar na rua no sábado, mas não tinha como não estar. A gente chegou num ponto que não dá. É muito mais perigoso a gente ficar engolindo o que o presidente está falando do que a gente se arriscar a pegar a Covid, né? Acho que talvez seja meio por aí. Perfeito, ótimo. Vamos fazer agora uma rodada final e aí nós encerramos esse nosso primeiro podcast. Bloco geral. Fausto, o que você acha que vai acontecer agora nesse mês? Para onde o Brasil vai? Eu acho que ele vai continuar nesse mesmo diapasão com novas surpresas desfavoráveis, ou algumas favoráveis, etc. Eu acho que a dinâmica ela vai continuar, né? Reações e todo esse arsenal, esse cardápio de loucura. Só um pontinho em relação à coisa que o Mal falou, eu concordo que realmente boa parte, digamos, dessas sociedades adoentadas, dos grandes centros urbanos adoentados, tem a ver, obviamente, com todo, vamos chamar de globalização, né? Que gerou precariado, gerou, enfim, toda uma aceleração de desempenhos e um descolamento do tempo da vida das pessoas, tempo das tecnologias, das inovações, ou seja, ser humano deixaram de lado, né? Ele era um exército de reserva, agora não é nada reserva. Ele é um lixo civil, talvez seja reciclado no mundo todo. E aí, no Brasil, com as suas características. Isso vai ao encontro do que ele falou. E realmente tem. Eu só discordo um pouco de culpar o capitalismo por tudo e tirar do ser humano as suas características terríveis e maldosas. Então, a humanidade não começou com o capitalismo. No século XV, muito antes, já tinha 10 mil anos aí de várias vertigens, de várias maldades, de vários sublimes, etc. E tal. Isso aí, o que houve foi uma aceleração
E depois a gente pode abordar isso em outros programas, e, obviamente, a uberização da vida, ele também acertou, isso aí está em pauta, e aí eu recomendo, se for possível, a leitura do meu livro Favelost, que trata justamente disso, e que coloca como uma esperança bizarra uma serra pelada, né, oculta, colocada entre Rio e São Paulo. Eu acho que em junho, em julho, agosto, a minha esperança, digamos assim, esdrúxula, é que algum pesquisador de psicotrópicos assuma definitivamente a liderança de uma movimentação, e aí pelo menos a gente vai passar para outra dimensão definitivamente. Mauro, o que você projeta para esse mês que está começando? O que você acha que repercutirá de maio neste mês de junho de 2021? Ontem saiu um PIB de 2 ponto alguma coisa, 1 ponto alguma coisa, e daí os bolsonaros acharam que iam comemorar isso, né? Então marcaram o depoimento dele e tal, a cadeia de rádio e TV. E aí o Jornal Nacional deixou claro que não tinha boa notícia, né? Falou que não, que esse PIB que tinha crescido, o outro tinha caído 4, então e deram então sinalizaram, acho que a Globo se mudou de lado, entendeu? A Globo sinalizou ali claramente o fim do consenso neoliberal, tá? Eu acho que esse mês agora o que a gente vai acontecer é que eles vão começar a bater no Bolsonaro para ele não ter o Bolsonaro 2, entendeu? Não vai, acho que virou uma tragédia. Eu acho que o capital vai querer o Lula como o grande conciliador, porque é um cara de negociação certa, né? O lance é que o Lula, no início, ele se aliou ao José de Alencar, né? E hoje não tem mais, cara, o capital nacional para se aliar a ele. Então, ele vai ter que buscar uma aliança global, assim. Acho que o Lula só volta para o poder dentro de um contexto geopolítico, assim, de um acordo meio bancos e geopolítica americana, tá, aí, bom, enfim, aí o povo vai votar no Lula. Acho que votaria de qualquer jeito, mas eu acho que o capital vai tentar costurar esse acordo com o Lula por trás, assim, sabe? Agora, isso é super arriscado, porque eu acho que agora vai vir uma manifestação atrás da outra e vão surgir outros líderes, cara. Vem o Boulos, vai vir uma disputa pela protagonismo agora que vai ficar aberto. Então, assim, a parte da esquerda se tranquiliza porque tem o Lula com 40%, 50% e tal, mas o cenário é meio dinâmico, né? E eu acho que o cenário é dinâmico e acho que tem possibilidade também da Globo confiscar a agenda de todo mundo. Todo mundo tem interesses ali, né? Isso tem a ver com o que o Fausto falou ali. Claro que quando eu digo que o capitalismo é responsável ali, é porque o capitalismo ele tem uma data de invenção também, né? Então, claro que antes existia o homem explorando o homem, né? A exploração de um pelo outro, né? Mas a própria globalização, a mercantilização, a colonização das Américas aqui está nesse contexto capitalista, entendeu? Então, é muito difícil a gente tirar o fator econômico do nosso lugar, assim, né? Nádia, minha cara, o que você acha que respingará em junho do que aconteceu em maio? Olha, o Mauro falou sobre a nossa presença aí nas ruas, cada vez mais manifestações, mas eu confesso que estou um pouco temerosa aí da terceira onda e desse fungo negro que está chegando no Brasil, então não sei se a gente vai conseguir voltar para as ruas. Ao mesmo tempo, claro, reprodução de tudo que está acontecendo, o que o Mauro também trouxe sobre o capital, queria colocar um ponto que acho que nosso desejo é muito colonizado, né, pela mercadoria o tempo inteiro. Então, se a gente pensar, mesmo o governo de esquerda que a gente teve, no fundo, o que ele criou? Foi mais capacidade de consumo para as pessoas, não foi um corpo crítico, né, enfim, da classe média. Então, eu não sei se a gente está conseguindo, de fato, construir aí alternativas, se isso continuar se reproduzindo e todo mundo em casa, e ao mesmo tempo a gente com muita incapacidade a gente está tentando criar linguagem e tornar inteligível toda esse delírio coletivo aí, bolsonarista,
mas a gente tem muita dificuldade de olhar de frente, né, para o mal. Eu também percebo isso, assim. Eu assisti recentemente também num festival um filme, uma intervenção do Rubens Revaldi, do Thales Absaber, que fala muito sobre como essa direita se elegeu por meio do YouTube, das redes sociais, e a gente não está conseguindo ainda ocupar esses espaços, inclusive por preguiça, que foi muito bacana o que a Semaia falou. A gente está cansado, né, de precisar tornar inteligível um discurso de direitos mínimos, de pacto social mínimo, e, enfim, gera uma certa preguiça isso também, né, de precisar colocar sempre o óbvio. Então, acho que junho vai ter um pouco de reprodução, mas, ao mesmo tempo, eu acredito que existe aí sempre um certo espaço para a gente transformar, criar coisas novas, que está no que a Semaia está fazendo, está na literatura do Fausto, na sua, Paulo, também no trabalho do Mauro, que é incrível. Enfim, a gente vai aí tentando sobreviver, pelo menos, a esse genocídio que agora chegou na gente, né? Que está no povo pobre, preto, periférico, desde sempre, só que agora a gente está começando a ter um gostinho disso com a pandemia e com esse governo que não tem a menor vergonha na cara de não dialogar com quem não está a seu favor, com quem não está nessa seita que não questiona nada do que o Bolsonaro e a família trazem, né? Então, acho que talvez seja isso. Perfeito, Nádia. Brilhante. Eu imagino, Nádia, Fausto e Mauro, porque é um processo constante e crescente, que vai se revelar nesse mês agora, talvez um mês de desespero para a família Bolsonaro, uma reação mais explícita desse apoio das polícias militares, desse lado da polícia militar nos estados inteiros que se milicianizou, né? E eu imagino que isso está há muito tempo para se revelar, porque é o que de mais sólido esse projeto protofascista tem nas mãos, que são as milícias. Então, eu imagino que está sendo programado agora uma nova data de protesto, se não me engano, é dia 19 de junho, e eu tenho acompanhado as comunicações desta semana e imagino que, pelo que eu percebi, mais entidades estão aderindo, Nádia, a essa programação. Então, eu acho irreversível, pelo menos a sua ocorrência. Não sei se a expansão vai se dar quantitativamente, mas, enfim, que vai ocorrer, vai continuar, até porque está programada para São Paulo a nova motocada de Jair Bolsonaro, e parece que é Jair Bolsonaro, as motos e Cristo. Eu fico imaginando Cristo descendo do céu e andando de moto ao lado de Jair Bolsonaro. Então, a coisa vai se radicalizar, e aí o papel das polícias nessa presença mais imediata, analisá-la vai ser crucial nesse processo, porque tem toda aquela questão, né, Fausto, dos colecionadores, dos esportistas, dos caçadores, com as suas licenças de armas, e a polícia se rebelando também, esses setores mais obscuros, que Norberto Bobbio sempre fala, né, é tão importante ter essas mãos por trás, né, esses executores. Então, você vê que ali em Santa Catarina, um número importante de soldados da Brigada da Polícia Militar se recusaram a tomar vacina. E as justificativas são as mais absurdas possíveis. Eu acompanho, porque dei aula lá, é impressionante esse ardor. Bom, Santa Catarina sempre teve essa paixão, né, pelo militarismo, pela ditadura, enfim, é um processo bastante complexo. Floriano, né? Floriano Peixoto. Floriano Peixoto, né, que foi lá, quebrou com tudo e ainda foi batizado aí o belíssimo nome de Ilha do Desterro, virou Florianópolis. E ali parece que aquele povo definiu seu destino, embora haja pessoas intelectuais e ativistas da maior qualidade, progressistas em Santa Catarina. Mas é isso, minhas caras e meus caros, fico muito feliz com esse balanço que a gente fez nesse primeiro podcast Bloco Geral, edição 56. Obrigado demais, Nádia. Espero revê-la aqui em outro momento. Muito obrigado pela luz. Fausto Fawcett, até o mês que vem. Mauro Damer, até o mês que vem. Muito obrigado. Valeu, obrigadão. Prazer. Gente.
Um grande abraço, beijo. Cuidem-se. Até. Até. Valeu. Podcast de modo geral.